Fala pessoal, beleza? Nesta aula nós vamos falar de preparo de soluções de ácidos. Quando eu vou preparar a solução de ácidos, tem uma dificuldade a mais porque os ácidos inorgânicos e os orgânicos mais usados em laboratório, a dificuldade é que eles estão já em solução. Então muitas vezes há uma dificuldade ali no cálculo, porque eu vou precisar tirar uma alíquota agora do ácido. Veja bem, olha, o ácido clorídrico, por exemplo, eu já encontro ele em solução, porque os ácidos são moleculares e eles já vêm em solução, porque na verdade o ácido clorídrico puro ele seria um gás. Então eu já tenho ele em solução aquosa. O clorídrico, por exemplo, nós usamos o mais comum, o mais concentrado que eu compro para usar no laboratório é 37% em massa. Então nós vamos ver aí como que eu calculo qual é essa alíquota. Eu preciso tirar uma quantidade. Diferente lá de quando você tem um soluto sólido que você pode pesar, o ácido você não vai pesar numa balança. Por quê? Primeiramente porque ali você tem um líquido, né? Seria uma coisa estranha até você estar pesando um líquido, apesar de que você poderia pesar sem problema nenhum um líquido. Mas o principal problema em fazer a pesagem é que o ácido ele é um material corrosivo, ele pode estragar sua balança aí e até mesmo é um problema para a sua saúde estar pesando. Então a gente vai tirar essa alíquota dentro de uma capela, se for um ácido concentrado como clorídrico, nós tiramos a alíquota na capela e preparamos o ácido a partir daquela alíquota tirada, ok? Isso também vai servir se eu vou preparar uma solução de hidróxido de amônio. É isso mesmo, o hidróxido de amônio ele também vem já em solução. Então eu também posso seguir as mesmas dicas aqui da preparação de ácidos, beleza? Então vamos ver lá quais são as etapas para o preparo. Aqui então nós vamos dispensar a balança e no lugar da balança vai entrar uma pipeta. Uma pipeta para a gente poder tirar a alíquota ali do ácido para fazer esse preparo. Então eu tenho lá o ácido, vou primeiro ter que calcular, dependendo daí da concentração que eu quero preparar. Daqui a pouco já vamos ver o exemplo do cálculo que eu tenho que fazer. Vou tirar uma alíquota, coloquei aí a imagem de uma pipeta, tiro a alíquota que eu calculei. Então, no meu cálculo, a partir do ácido, é a alíquota que eu tenho que tirar dessa solução de ácido para fazer um processo de diluição. O que nós estamos fazendo aqui é diluir o ácido. Nós temos o mais concentrado e vamos preparar a solução que a gente quer utilizar no laboratório, a partir do processo de diluição. O importante é você pegar já, quando você tirou a tua alíquota ali com a pipeta, já tem um becker com um pouco de água, água deionizada, destilada, e você vai colocar essa sua alíquota sobre a água que já está dentro do becker. Tem que fazer esse procedimento pelaquela regrinha que a gente já ouviu falar sobre sempre ser ele nela, certo? Sempre o ácido na água, para que não ocorra aí nenhum tipo de projeção do ácido se você fizer o processo contrário. Então já tem um pouco de água ali, um pouco de água que já vai ser utilizado já no processo de diluição. E também é importante não estar fazendo isso dentro do balão volumétrico, porque o processo de mistura água mais o ácido clorídrico, apesar dele já ter uma grande quantidade de água, mesmo assim, como ele é bastante concentrado, ele vai aí aumentar a sua ionização e a gente tem um processo exotérmico. E a gente sabe, já falamos isso em outras aulas, que não devemos aquecer vidraria volumétrica, é que nós precisamos de um balão volumétrico. Então, depois que eu já fiz aquela prévia diluição ali daquela minha alíquota no becker, vou transferindo para o balão. Aqui eu posso utilizar um funil para fazer essa transferência. Transfiro, faço a mesma coisa que a pesagem e lavagem que a gente fez depois lá na preparação de soluções com solutos sólidos, que é passa para o balão e faz algumas lavagens com água deionizada do becker onde você fez a mistura e transfere juntamente aí para o balão volumétrico. Eu costumo, se for uma pipeta de vidro, também passar uma alíquota de água na pipeta onde eu fiz a medida e já colocar junto no becker aí para você ter certeza que todo o ácido que você mediu está indo lá para a sua solução. Lembrando que também tem a questão aqui para quem vai trabalhar com analítica, que essas soluções vão ser depois padronizadas, tá? A gente não quer entrar nesse a fundo aqui não. E aí tem aquela mesma questão, depois que você já passou para o balão volumétrico, coloca mais água, dá uma boa misturada e aí chega no menisco ali, cuidando para nunca chegar com o pissete no menisco e sim utilizar
uma pipetinha de Pasteur aí para colocar gotas a gotas quando estiver próximo do menisco, para você ver bem certinho, para ele bater bem certinho o menisco, tá? Assim você não vai ter erro. Bom, mas então o procedimento é bem simples, né? Cuidar só com ácido, obviamente você vai fazer isso aqui de preferência quando forem ácidos concentrados numa tabela é boa, né? Uma capela, certo? Usa lá a capela. Ácido clorídrico concentrado, que é o 37%, ele vai estar liberando vapores. O sulfúrico concentrado, o nítrico concentrados, todos eles vocês vão estar fazendo em capela. Mas tem uma outra maneira também. Se já for um ácido mais diluído, aí você já tem ali uma concentração mais baixa, tipo ácido 1 mol por litro. Abaixo disso, você pode fazer até na bancada que não tem problema. Isso já se você já tiver uma solução aí mais diluída, daí não tem tanto problema assim. Aí você vai só tirar a alíquota e vai seguir os mesmos procedimentos, ok? Depois lá no final também eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo quando eu já tenho uma concentração que eu conheço em mol por litro. Aqui no caso, o que nós sabemos que é o ácido clorídrico 37%, e eu tenho também a outra informação que eu vou usar no cálculo, que é a sua densidade. Então vamos ver agora como nós fazemos esse cálculo. Eu deixei aqui nesse vídeo mais curto esse cálculo, porque é um cálculo que causa bastante dificuldade nos alunos quando vão fazer a resolução. Ok? Então veja, quero preparar agora uma solução de 250 ml de HCl 0,1 mol por litro, empregando o ácido comercial que eu comprei lá com 37%. Esse que é o mais comum você comprar para o laboratório. Okay? 37% dele aqui significa que ele é 37% em massa. Então a massa dele é, do total dela lá, 37% é ácido clorídrico. Aí a primeira coisa seria, então eu vou pesar na balança. Como eu já falei há pouco no começo da aula, não vou fazer essa pesagem por ter o problema da questão do ácido está até inclusive estragando a sua balança. Então a gente não vai pesar, a gente vai tirar a alíquota daqui e vamos precisar fazer alguns cálculos. Usando regra de 3, a gente chega a 4 cálculos necessários para isso. Primeiro, nós vamos estar trabalhando aqui com quantos mols de HCl eu preciso, porque eu vou preparar uma solução 0,1, mas não vou preparar 1 litro, vou preparar 250. Depois eu calculo quantas gramas de HCl eu preciso. Depois a massa de solução, utilizando aí a porcentagem de 37%, porque aquela massa de HCl ali é o quanto eu preciso de HCl, mas eu tenho que ver qual é a massa que eu preciso de solução. Daí, como eu não vou pesar, eu vou utilizar a densidade, que ela relaciona a massa da solução com o volume da solução, e eu vejo qual é a quantidade de volume que eu tenho que tirar para ter aquela massa de solução necessária. Então, são 4 cálculos aqui utilizando a regra de 3, por isso que causa muitas dúvidas aí, mas vocês podem deixar isso anotado e sempre estar fazendo o cálculo a partir desses passos, ok? Importante, se você vai preparar 250, mesma coisa que eu falei nas outros preparos de solução, você tem que ter um balão de 250. Para o preparo de uma solução corretamente, tenho que ter o balão volumétrico. Se eu não tiver o balão de 250, eu vou ter que preparar a quantidade que eu tenho definida pelo balão que eu tenho no laboratório onde estou trabalhando. Então vamos lá, olha. Primeiro vamos calcular quantos mols de HCl precisamos. Pegamos a concentração, que ela é 0,1 mol em 1 litro. Como eu vou preparar 250 ml, que em litros é 0,25, nós teremos 0,025 mols então de HCl. Essa é a quantidade de HCl que eu preciso para a minha solução. E vou transformar isso para gramas, para massa então, utilizando o que? Para transformar mol em massa, sempre a massa molar da espécie. Massa molar do HCl 36,5. Então, segundo a massa molar, eu tenho 36,5 gramas em 1 mol. E aí eu encontro quantos eu tenho em gramas em 0,025 mols, que é a quantidade que eu preciso. Fazendo este cálculo, eu preciso de 0,9125 gramas de HCl. Veja, essa quantidade de HCl que eu preciso, mas eu tenho que tirar uma massa da solução, não só do HCl, porque ela é 37% em massa de ácido clorídrico. Eu vou usar isso então para o próximo cálculo. Eu pego agora e coloco lá o 0,9125, que é a massa que eu preciso de HCl, relacionado a essa porcentagem, a 37%. E eu faço a regra de 3 para ver qual é a quantidade total que eu tenho que tirar da solução para mim ter esse 0,9125.
Obviamente que vai ser sempre uma massa maior, né? No caso, eu encontro um valor de 2,466 gramas de solução. Essa é a quantidade que eu preciso aí extrair em gramas dessa solução. Como a gente não vai fazer a pesagem, vamos calcular então a alíquota usando a densidade. A densidade da solução é o quanto ela ocupa em relação àquela massa. Eu tenho lá que então 1,19 gramas dessa solução ocupa um volume de 1 ml. Para mim ter 2,466, então veja, nós estamos relacionando solução com solução. A densidade é da solução, não é do HCl. É da solução de HCl esse 1,19. Por isso nós temos que usar esse valor de 2,466. Fazendo este último cálculo aqui, nós chegamos que precisamos de uma alíquota de 2,07 ml. Ok? Para ficar mais fácil lá no procedimento, na hora de você tirar a alíquota, o ideal é que você tire uma alíquota um pouco maior, de 2,1. Fica mais fácil de você enxergar lá o risquinho que vai te definir aonde você tem o volume. Então eu recomendo utilizar 2,1 e aí você obviamente não vai ter a mesma concentração, mas lembrando que aqui vai ser um procedimento que depois vai ser empregado lá na analítica, o processo ainda de padronização. Tá? Então você vai ter uma alíquota um pouquinho maior, exatamente porque fica mais fácil de você conseguir verificar lá a diferença lá na sua pipeta que você está utilizando para fazer a medida, ok? Para você tirar essa alíquota. Vamos aqui ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, todos os cálculos são os mesmos, só mudou a concentração e o volume que eu quero preparar. Então aqui eu quero preparar 100 ml de uma concentração 0,2. Eu faço todos os mesmos cálculos, tá? Então não tem aqui a diferença. E aí eu vou chegar aqui que eu precisaria de uma alíquota de 1,656 ml. Aqui pode perceber que deu até um número a mais ali. Você nunca vai conseguir aquele terceiro número, ok? Lá na sua pipeta você vai ver lá quantas casas você realmente consegue. Aí você tem que estar analisando a pipeta que você tem que ter uma intimidade ali com aquela pipeta que você vai utilizar para estar tirando esta alíquota, ok? Lembrando que a alíquota tem que ser tirada na pipeta. Se ela te fornece mais casas, beleza, senão você vai fazer o arredondamento do valor. Por exemplo, suponha que a sua pipeta não permite ali nem 1,65. Você vai te fazer um arredondamento para 1,7 então. E aí eu vou aqui mostrar para vocês como a gente faria agora o cálculo de quanto seria a concentração se eu não tirar o 1,65 como deu um cálculo, sim 1,7. Se eu tirar 1,7, olha, aí para fazer o cálculo de quanto vai ser minha concentração de HCl, eu vou fazer 4 contas também. Só que eu vou fazer as operações inversas que eu fiz antes. Ó. Tirando 1,7, eu vou primeiro definir em 1,7 qual é a massa que eu tenho de solução, usando a densidade, ó, ao contrário do que eu fiz antes. Chegamos aqui na massa de 2,023 gramas de solução. Uma vez que eu calculei a massa da solução, eu encontro a massa do HCl, porque ela é 37%. Seria só você pegar o 2,03 e multiplicar por 37%. Eu coloquei como regra de 3 para aqueles que tiverem mais dificuldade lembrarem que a porcentagem é relacionado a 100%, ok? 37% de 2,023 dá 0,74851 gramas. Aí é só você pegar então esta massa e agora transformar para mol com a massa molar do HCl. Aqui eu peguei a massa molar bem exatinha, com todas as casas após as vírgulas que a tabela periódica me fornece. A massa molar do HCl, neste caso, é 36,4609, que corresponde ao mol. E essa massa de HCl vai ser x mols, dando então 0,02 e várias casas aí após a vírgula ainda, que eu coloquei todas aqui, porque eu estou com mais cuidado aqui, porque eu quero fazer um cálculo mais exato da concentração para depois ela poder ser utilizada na análise química, inclusive. E aí, para mim calcular a concentração, é só a gente pegar lá o volume de solução que vai ser preparado, que é 100 ml. Então, essa quantidade de mol de HCl vão estar nos 100 ml. E eu encontro, então, qual a quantidade de mols que eu tirei em 1000 ml, porque a concentração é quantos mols eu tenho em 1 litro.
ou simplesmente era só pegar a quantidade em mols e dividir pelo volume em litros que nós preparamos, que é 0,1 litro, já que são 100 ml. Você pode fazer a conta direto, dependendo aí da sua habilidade já com esse tipo de conta. Resolvendo aqui, nós teremos uma concentração de 0,2053. Então, pegando aquele 0,05 ml a mais, vai dar ali uma diferencinha pequenininha, mas na química analítica a gente sempre utiliza mais casa após a vírgula. É melhor você ter 4 casas, que é igual a balança analítica nos fornece, elas nos fornecem 4 casas, porque a gente quer exatidão. Na química analítica a gente quer mais exatidão nos nossos resultados. Quanto mais exatidão, mais longe do erro você estará. Então, no caso, olha, fazendo a correção aqui, se em vez de pegar a alíquota que eu precisasse lá de 1,656, eu pegar 1,7 ml, na verdade a minha concentração vai estar em 0,2053, não 0,20, como a gente pretendia preparar. É uma diferença pequena, mas você pode deixar esse valor lá anotado. Lembrando que o HCl, para quem depois vai trabalhar com química analítica, ele não é padrão primário, então ele depois vai ser padronizado e esta concentração para utilização em análise química ainda será corrigida. Se for uma solução que você não precisa utilizar em análise química, que não tem que ter aí tanta precisão na concentração, aí você pode preparar direto sem depois padronizar. Depende de qual vai ser o seu uso desta solução. Ok, gente? Então, essas aqui são os cálculos possíveis nessas possibilidades. Mas eu tenho uma última ainda, que é se eu já souber a concentração em mol por litro da solução. Eu posso encontrar, inclusive, comprar soluções de ácido clorídrico com mol por litro, eu encontro em alguns locais. 0,1 mol por litro eu já compro, inclusive padronizado. Eu posso estar comprando também ela pronta. E aí, se a partir daquela eu quiser preparar uma que seja mais diluída, ou seja, com uma concentração menor, eu posso utilizar simplesmente a fórmula de diluição, o que torna o processo bem mais simples. Olha só, se eu já souber a concentração em mol por litro, simplesmente para mim poder estar preparando, eu vou calcular a alíquota que eu tenho que tirar, que é, na fórmula de diluição, o volume inicial aqui ó, na fórmula, porque a fórmula de diluição é volume inicial vezes a concentração inicial é igual ao volume final vezes a concentração final. A concentração inicial é aquela que nós já temos no laboratório, sempre mais concentrada. A final é que nós queremos preparar sempre com uma concentração menor, obviamente, que a inicial, porque eu vou fazer uma diluição. E o volume final é igual ao balão volumétrico, que eu vou utilizar para preparar aquela solução. Ou seja, o volume que eu tenho no meu balão volumétrico, o total que eu vou preparar a minha solução ao final. Por exemplo, se eu quero preparar 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro de HCl, empregando-se uma que eu tenho já em estoque, uma solução em estoque de HCl, ou que eu comprei, ou que eu tinha preparado em outro momento, que tem uma concentração de 1 mol por litro. Então, olha, o volume inicial vai ser o que eu estarei procurando, é a alíquota que eu vou precisar para o preparo dessa solução, multiplico pela concentração inicial, que é a mais concentrada, aquela solução estoque, 1 mol por litro que eu tenho, igual o volume final é o tanto que eu vou preparar. Aqui na fórmula de diluição eu não preciso transformar ml para litros, eu já posso colocar na fórmula ml. Significa que na minha resposta o volume inicial também já estará em ml. Então 100 ml vezes a concentração final, que é aquela que eu quero preparar, no caso 0,2 mol por litro. Fazendo estas contas aqui, você pode perceber que o volume inicial, olha, como a minha concentração inicial é 1, o volume inicial vai ficar multiplicado por 1, então eu não vou precisar nem fazer uma divisão aqui. Simplesmente o volume inicial vai ser 100 vezes 0,2. 100 multiplicados por 0,2, eu tenho 20 ml, ok? 20 ml, porque na verdade aqui a concentração inicial passaria para o outro lado dividindo, então o mol por litro seria cortado, né? E eu ficaria com a minha resposta só em ml. Obviamente, como é volume, volume só pode ser ou em ml ou em litros.
Ok? Então, este aqui é o volume, a minha alíquota para o preparo da solução. Então, eu extraio dela 20 ml, passo lá para um becker com um pouco de água. É bom ter esse cuidado, mesmo que ela esteja mais diluída, é bom ter esse cuidado de passar já para um becker com um pouco de água, tá? Eu acho que é mais interessante. Quando ela é bem diluída, na verdade, muitas vezes, como não vai aí ter um processo muito exotérmico, a gente acaba no laboratório, no dia a dia, preparando diretamente no balão. Mas eu recomendo aí para iniciantes sempre começar fazendo com o procedimento padrão. Colocar já num becker com um pouco de água, esses 20 ml que você tirou da alíquota. O ideal aqui, como a alíquota é de 20 ml, é que você esteja utilizando uma pipeta volumétrica, aquela que tem um volume definido em 20 ml. Ela é mais precisa do que a graduada. Então, se você tiver uma volumétrica de 20 ml, use a pipeta volumétrica de 20 ml, tire esses 20 ml, passa para um becker com um pouco de água deionizada ou destilada, transfere para o balão, faz algumas lavagens com água destilada no becker, transfere junto no balão, faz uma mistura, vai completando até chegar próximo do 100 e completa no volume lá para 100. Lembrando que aqui você tem que tomar muito mais cuidado quando a sua solução de origem já é padronizada. Porque se ela já for padronizada e você está fazendo uma diluição, você não vai precisar padronizá-la de novo. Ok? Então, aí tome muito mais cuidado, faça todo o procedimento com rigor aí para que não tenha nenhum erro. Beleza, gente? Então, este segundo vídeo aí é devido a essa questão de muita dificuldade na hora de preparar essas soluções, que é um procedimento bastante rotineiro para quem trabalha em laboratório, principalmente para quem trabalha fazendo procedimentos de titulação. Até a próxima.